Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina. Ele não vê segundo o homem vê. Ele não vê exteriormente. Lembrai-vos de quando ele manda o profeta Samuel a ungir o rei Davi. Enquanto o profeta ali olhava exteriormente, talvez a aparência exterior, a estatura no sentido de altura, às vezes no sentido exteriormente de ver a formosura de alguns daqueles filhos de Jessé, o Senhor diz ali ao profeta: eu não vejo segundo o homem vê exteriormente, mas sondo a intenção da mente e do coração. Estes já os reprovei, aonde sabemos que ali o profeta diz não tem mais filhos, e que havia Davi que estava no campo a apacentar as ovelhas. Muitos podem querer ostentar uma aparência exterior diante dos homens que não têm o discernimento para discernir os espíritos. Somente aqueles que têm discernimento e sabedoria sabem daquilo que o Senhor está a falar. Quando nós temos o discernimento, aqueles que têm o Espírito Santo, nós identificamos todos os demais espíritos que estão nas pessoas. Quando uma pessoa mente, na hora o Espírito Santo acusa mentira, até mesmo no olhar, no falar. É um discernimento, é algo que somente aqueles que possuem que sabem do que estou falando através do Espírito. É algo que é gritante, algo que quando se escuta aquela mentira ou aquela voz que está a ensinar algo, ainda que condiz com a palavra, mas sabemos que aquilo que está saindo do seu interior não é cumpridor, na hora é algo que o espírito repugna, é algo que ele rejeita aquela fala, é algo que nos nossos ouvidos apurados nós identificamos. Para compreendermos mais ainda esta palavra, assim como o Senhor não vê exteriormente, a parábola do publicano e do fariseu, aonde Jesus ali disse: o fariseu é vestido com seus filactérios, com quem é autoridade, graças te dou, Senhor, porque não sou como demais os pecadores, não sou como os roubadores, como os idólatras, como os adúlteros. Faço as minhas orações, faço os meus jejuns, dou o dízimo, e ali aquele que estava a falar. A aparência exterior, e assim aquilo que ele falava, ele estava se justificando a si mesmo. Exteriormente, aqueles que ali olham uma aparência impecável, mas o Senhor disse, ele dizia mais ainda, que não cobro impostos como os publicanos, assim, ali enquanto aquele que estava com aparência de arrependido. A palavra diz que ele não queria nem ainda olhar para o céu. A aparência dele, enquanto um se justificava a si mesmo exteriormente, a aparência do outro era de vergonha diante do Senhor, que ainda nem tinha coragem de olhar para o céu
e batia no peito: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, que sou falho. Jesus disse: na verdade, este segundo foi justificado para casa, porque o Senhor sonda o interior, houve sinceridade. Aquele ostentava algo exterior, mas o seu interior o Senhor o reprovava. Mas aquele que, tanto exteriormente como interiormente, o Senhor conhecia a sua sinceridade, que estava com o coração contrito e arrependido, envergonhado diante do Senhor. Enquanto aquele se julgava cumpridor, ostentando uma aparência exterior. Mas o Senhor sempre sabe a intenção do coração, da mente. Por isso, dele não se permite escarnecer. Ele nos ensina: quando jejuares, não jejuares para ser visto por homens, lave a sua face, fazeis tudo em oculto. Quando fores dar donativos aos pobres, aos necessitados, não toque trombeta, faça em oculto, porque aquele que está no alto tudo contempla e executa. Fazeis por piedade, não fazeis para serem vistos por homens, e tampouco usai a piedade como fonte de lucro, porque nada passa desapercebido. Ainda que os homens exteriormente procuram se disfarçar, seja no trajar, seja até mesmo numa fala enganosa. Judas, o Iscariote, quando ali aquela mulher fazia algo que nenhum deles havia feito, e ali ele dizia: que desperdício, 300 denários, poderíamos vender e doar aos pobres. Jesus disse: deixai-a, os pobres vós sempre terão para contigo, mas esta até agora fez o que ninguém fez. Estava fazendo a melhor parte, ali ungindo aos pés daquele que tudo opera e executa. E a fala de Judas até parecia exteriormente agradável em estar ajudando, usando como piedade, mas na verdade o interior, o Senhor sabia que se colocasse ali no gasofilácio mais 300 denários, era mais recurso que ele subtraía do gasofilácio. Por isso, não viveis, não ostentais do exterior, mas antes o Senhor conhece o interior, Ele conhece a intenção da mente e do coração. Apresentai diante dele com o coração contrito e arrependido, como quem ainda não quer nem olhar para o céu, e ele é aquele que, sempre não sendo merecedores, mesmo assim ele nos usa com graça e com sabedoria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.